no direito penal. Vejam, quando morre o agente, está extinta a punibilidade pela morte. Então, o processo ele vai ser finalizado, vai ser extinto, não é? E essa decisão de extinção do processo em razão da morte faz coisa julgada material, é uma causa extintiva da punibilidade e impede um novo processo pelo mesmo fato. No entanto, vejam, o juiz não chega a analisar os fatos, o juiz não chega a condenar ou absolver o agente. Por isso, é uma decisão que põe termo ao processo, faz coisa julgada material, o que torna a decisão uma decisão definitiva, mas não é, para o processo penal, uma sentença. É uma decisão terminativa de mérito. O que é, para o processo penal, uma decisão terminativa de mérito? São aquelas decisões que põem fim ao processo, fazem coisa julgada material, na qual o juiz não chega a apreciar o pedido. São, na verdade, as decisões em que o juiz reconhece a extinção da punibilidade. Então, reparem, quando a gente pensa no processo penal e na classificação das decisões, novamente, num primeiro momento, nós temos aquelas decisões consideradas decisões interlocutórias. Então, nós temos as interlocutórias simples e as interlocutórias mistas, ou também chamadas de decisões com força definitivas. E temos as decisões definitivas, que novamente são aquelas que fazem coisa julgada material. A primeira delas é a decisão terminativa, são as decisões terminativas de mérito. Novamente, são decisões terminativas de mérito, aquelas decisões em que o juiz declara a extinção da punibilidade, por diversos motivos. Então, imaginem que o juiz declara extinta a punibilidade pela morte, é uma terminativa de mérito. O juiz declara extinta a punibilidade pela prescrição, pela decadência, pelo perdão na ação penal privada, pela perempção na ação penal privada, pela renúncia ao direito de queixa. Enfim, toda vez que o juiz, pura e simplesmente, declara extinta a punibilidade do agente, a decisão é uma decisão terminativa de mérito, ok? Mas eu tenho as sentenças. E, afinal de contas, o que são, no processo penal, as sentenças? Vejam, o processo penal, gente, é muito mais simples que o processo civil. Vamos parar de achar que tem negócio de 267, 269. Não, não, não. Na verdade, para o processo penal, sentença é aquela em que o juiz analisa o pedido e julga procedente ou improcedente. Vejam, nós estamos pensando nos processos de natureza condenatória, nas ações penais, ação penal pública, ação penal privada. Essa classificação que a gente tem aqui, olha, das decisões, é uma classificação que se aplica apenas aos processos de natureza condenatória. Ou seja, foi oferecida uma denúncia ou foi oferecida uma queixa. Durante o processo, quais são as decisões possíveis? Estas. Ficou claro? Ana, peraí, e se for um processo cautelar? Se for um outro processo? Bom, aí eu vou usar a teoria geral do processo. Então, as decisões no meio do processo são interlocutórias e depois tem as sentenças que põem termo ao processo. Pronto. Agora, para a ação penal condenatória, ou seja, denúncia oferecida, queixa oferecida, decisões possíveis, essas. Essa é a classificação que você vai usar. Então, vejam, numa sentença para o processo penal, o juiz analisa o pedido, julga procedente e, portanto, se o pedido era de condenação e ele julgou procedente, ele condena. Então, as sentenças, elas podem ser, novamente, condenatórias, quando o juiz julga procedente o pedido e condena o réu, ou absolutórias, quando o juiz julga improcedente o pedido e absolve o réu, certo? Então, só existem essas duas sentenças. Sentença estrito sensu é a que condena ou que absolve. Então, o juiz condenou, beleza, é sentença. O juiz absolveu, beleza, é sentença. Agora, quando o juiz absolve o réu, vejam, ele vai absolver
no que a gente chama de absolvição própria. O que é uma absolvição própria? É quando o juiz realmente absolve o réu, declara a improcedência do pedido, absolve o réu, por qualquer motivo. Insuficiência de provas, negativa de autoria, inexistência material do fato, enfim, vários motivos, todos eles previstos no artigo 386 do Código de Processo Penal, que é o artigo que o juiz deve utilizar como fundamento da sua sentença absolutória. Ao absolver o réu, o juiz vai ter que dispor lá no dispositivo da sentença o motivo pelo qual ele está sendo absolvido. Então, se ele está sendo absolvido porque o fato não existiu, é o inciso 1º. Se for porque não há prova da existência do fato, é o inciso 2º. Por insuficiência de provas, é o inciso 7 e tudo mais. Então, existem vários motivos pelos quais uma sentença absolutória pode ser proferida. E dentre estes motivos, existe um único, que pode tornar essa sentença absolutória uma sentença absolutória imprópria. Ana, o que é uma sentença absolutória imprópria? E, por consequência, o que seria uma sentença própria? Olha só, gente, é fácil. A própria é aquela que não é imprópria, ok? Então, todas as outras sentenças absolutórias são próprias, ok? Uma sentença absolutória imprópria é uma sentença na qual o juiz, veja bem a situação, reconhece que o réu realmente praticou aquela conduta. O réu realmente praticou uma conduta que, em tese, se caracteriza como uma conduta típica. Mas o réu não tem capacidade de autodeterminação. O réu não entendia o que estava fazendo. Existe o que a gente chama de excludente de culpabilidade, que implica numa isenção de pena. Eu não posso condenar uma pessoa que não sabia o que estava fazendo, entenderam? Então, quando o réu é inimputável por uma causa de isenção de pena, entendeu? O juiz vai absolver esse réu. É o que a gente chama de sistema vicariante, desde a reforma de 84, no Código Penal. Então, ele é absolvido, mas em razão da periculosidade do agente, ele pode ser inserido numa medida de segurança. E essa medida de segurança pode ir do tratamento ambulatorial até, vejam, a internação no manicômio judiciário. Depende do grau de periculosidade desse indivíduo. Depende, enfim, de uma série de critérios a serem analisados pelos peritos e, obviamente, decididos pelo juiz. Ficou claro? Então, o que a gente tem? Absolvição imprópria é quando o juiz absolve o réu, mas em razão da periculosidade do agente, o insere numa medida de segurança. Isso é uma absolvição imprópria. E ela se dá quando o réu não tem capacidade de identificar a ilicitude da conduta por ele praticada. Tudo bem? Agora, as outras absolvições todas são absolvições próprias. Absolver o réu por outra excludente de culpabilidade, absolver o réu por uma legítima defesa, absolver o réu por negativa de autoria, absolver o réu por insuficiência de provas, absolver o réu porque o fato não é crime, absolver o réu porque o fato não existiu, porque não há prova da existência do fato. Em todos esses outros casos, é uma absolvição própria. Tudo bem? Fato é que a sentença absolutória está disposta no artigo 386. E a sentença condenatória? A sentença condenatória, ela está disposta no artigo 387 do Código de Processo Penal. Então, o artigo 387 diz o que o juiz deve indicar na sentença condenatória. E aí, o parágrafo 1º do artigo 387 fala sobre a prisão, que no momento de proferir a sentença condenatória, o juiz deve avaliar se estão presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva e, se for o caso, decretar a prisão ou manter o réu preso. Ocorre, gente, que ninguém pode ser prejudicado por ser presumidamente inocente. Às vezes, o réu já está preso, desde o início do processo. Anos preso. Tipo assim, 2, 3 anos preso. Às vezes mais, infelizmente.
E aí, só agora ele está sendo condenado. E aí, imaginem que ele tenha pego uma pena de 9 anos. O juiz aplicou uma pena de 9 anos. 9 anos, o regime de pena que o juiz tem que estabelecer, em razão do direito penal, da lei penal estabelecer, é o regime fechado. Mas ele já está preso há 3. E ele tem direito ao Instituto da Detração Penal. Ele tem direito de abater da pena a cumprir o prazo de prisão sofrido. Se ele já está preso há 3 anos, dos 9 que ele pegou, ele já tinha direito de ter passado para o regime semiaberto, entendeu? Então, o juiz, na hora da sentença condenatória, hoje, ele tem que analisar se é caso de já abater do tempo de pena a cumprir o prazo de prisão sofrido, fazer esse abatimento e aplicar a medida de progressão de regime adequada ao caso concreto. Isso está no parágrafo 2º do artigo 387. Eu quero que você leia o artigo 387 do CPP. Tudo bem? Muito bem. Agora, toda sentença, ela tem que seguir, e aí lembrando que no processo penal, sentença é que condena ou que absolve. Mas toda sentença tem que seguir o estabelecido no artigo 381 do CPP. E o que diz o artigo 381? Ele estabelece para a gente quais são as partes de uma sentença. E quais são as partes da sentença? Que deve conter a sentença, né? E aí não interessa, sendo ela condenatória ou absolutória, certo? A sentença tem que ter relatório, onde o juiz indica quem são as partes, não é isso? Quais foram as teses de defesa, quais foram as provas apresentadas durante esse processo, certo? Tese de defesa, tese de acusação, as teses apresentadas. Então, esse é o relatório, né? Aí, no final do relatório, o juiz escreve assim, é o relatório, passo a decidir. E aí, depois disso, vem a fundamentação, que é o momento em que o juiz, cumprindo a exigência da Constituição, vejam, explica os motivos que levaram este juiz a um determinado convencimento. Quais foram as provas que o convenceram? Por que não as outras, né? Então, o juiz vai explanar os motivos de fato e de direito que levaram este juiz a uma determinada decisão. E aí, depois da fundamentação, finalmente vem o dispositivo da sentença. O dispositivo é o momento em que o juiz finalmente decide, olha só, diante do exposto, julgo procedente o pedido e condeno o réu nas penas de tanto em razão da violação do artigo tal. Ou, diante do exposto, julgo improcedente o pedido e absolvo o réu. Então, esse é o momento em que o juiz efetivamente decide, né? E aí estabelece a pena a ser aplicada, se o réu foi condenado, a pena final, porque os fundamentos da pena ele explicou na fundamentação. Mas lá no final, no dispositivo, ele dá, ó, a pena dele é tanto, né? E se ele foi absolvido, vai ter que indicar o motivo da absolvição com base no artigo 386 do Código de Processo Penal. Mas sentença só tem isso? Não. Tem relatório, fundamentação, dispositivo e a autenticação. A sentença tem que ter a data e a assinatura do juiz. Tudo bem? Então, relatório, fundamentação, dispositivo e autenticação. Toda sentença tem essas partes, menos uma única. É a sentença dos juizados especiais criminais. Na sentença dos juizados especiais criminais está dispensado o relatório. Afinal de contas, os juizados são regidos pela celeridade, simplicidade, informalidade, oralidade. Então, o relatório está dispensado na sentença do juizado. Fora o juizado especial, toda sentença tem relatório, fundamentação, dispositivo e autenticação. Pergunta que vem aparecendo em prova, principalmente se a prova foi elaborada pelo CESP, é o que é uma sentença suicida. E aí eu preciso que você diferencie a sentença suicida da sentença vazia. Tudo bem? E aí vem a questão, o que é uma sentença suicida, o que é uma sentença vazia? Gente, sentença vazia
é aquela em que está ausente a fundamentação. Gente, a Constituição exige que toda decisão judicial seja fundamentada. Artigo 93, inciso 9. Então, no momento em que a sentença proferida pelo juiz é vazia, não tem, ela carece da fundamentação, lógico que ela é nula. Tudo bem? E tem que ser atacada através do recurso de apelação, onde se vai arguir a nulidade da sentença, certo? Agora, a sentença suicida é diferente. Porque, olha só, eu tenho a fundamentação, né, onde o juiz explica os motivos de fato e direito que levaram ele a determinada decisão, e depois o dispositivo, onde ele efetivamente diz, ó, julgo procedente, eu julgo improcedente, aplico a pena tal e tal. Bom, e aí, veja só, às vezes o juiz faz a fundamentação da sentença, e aí o dispositivo diz o contrário. Olha só, não, peraí, não dá para entender como é que aconteceu essa merda, né? Mas às vezes acontece. E aí, quando acontece, a gente diz que a sentença é suicida. É como se ela desse um tiro nela mesma, né? Porque ele disse uma coisa na fundamentação e outra coisa no dispositivo. Então, isso é uma sentença suicida. Ela tem fundamentação. No entanto, a fundamentação é contrária ao dispositivo ou vice-versa, né? Ok? Isso não pode ficar assim, né? Então, o que eu tenho que fazer quando ocorre essa contrariedade na sentença suicida? Eu tenho que entrar com embargos de declaração. Tudo bem? Tranquilo? Para tentar que o juiz declare essa sentença e explique, afinal de contas, o que está valendo, se é a fundamentação ou se é o dispositivo, né? Aí, se ele não resolver, a gente apela. Tranquilo? Mas, primeiro, embargos de declaração. Então, sentença suicida, fundamentação contrária ao dispositivo. Sentença vazia, não tem fundamentação. Ok? Voltando. Beleza, a gente já sabe. Isso a gente já sabe. Isso é fácil. Então, sentença é a que julga procedente e condena, ou a que julga improcedente e absolve, né? Terminativa de mérito, as decisões que declaram extinta a punibilidade do agente. Difícil não é isso, isso é fácil. Bem fácil. Bem fácil. Definitiva faz coisa julgada material, parará. O problema é a tal da interlocutória simples e da interlocutória mista. Aqui é que a coisa pega, tá? Mas aí vem a questão, peraí. Quando a gente pensa nas interlocutórias simples, nas interlocutórias mistas, ainda tem outra subdivisão. As interlocutórias mistas ou com força de definitivas podem ser interlocutórias mistas terminativas e interlocutórias mistas não terminativas. E como é que isso vai aparecer na sua prova? E sempre vai ter uma questãozinha sobre essa maldição, né? Não é maldição nenhuma não, que é um negócio legal, sabe? Depois que a gente aprende, num primeiro momento assusta. Então, a gente pensa que é perseguição. Mas depois a gente aprende e vê que não é. Veja só, quando a gente pensa nessas classificações, pode perguntar para você o que é uma interlocutória mista. O que é uma interlocutória mista terminativa? O que é uma interlocutória mista não terminativa? O que é uma interlocutória simples? O que é uma terminativa de mérito? O que é uma sentença? Mas o mais provável é que perguntem assim, a decisão tal tem natureza de, que nem aquela questão que caiu da FGV, a sentença de pronúncia tem natureza de interlocutória mista não terminativa. Olha que droga, né? E aí a gente fica, mas espera aí, Ana, como é que é isso? Então, antes de mais nada, vamos ver a definição? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar 3 vezes, tá? Você vai tentar copiar. Não conseguiu? Para seu vídeo, né? Primeira vez não conseguiu pegar? Para o vídeo, anota, para o vídeo, anota, para o vídeo, anota, tá? Mas eu vou repetir 3 vezes. Interlocutórias simples. Decisões proferidas no curso do procedimento. É só isso. Interlocutórias mistas. Decisões proferidas no curso do procedimento que põem fim ao procedimento sem apreciação do mérito,
ou que alteram significativamente o rumo do procedimento. Não entendi. Vou repetir. Interlocutória simples. Decisões proferidas no curso do procedimento. Interlocutórias mistas. Decisões proferidas no curso do procedimento que põem fim ao procedimento sem apreciação do mérito, ou que alteram significativamente o rumo do procedimento. Ana, não entendi. Terceira vez. Interlocutórias simples. Decisões proferidas no curso do procedimento. Interlocutórias mistas. Decisões proferidas no curso do procedimento que põem fim ao procedimento sem apreciação do mérito, ou que alteram significativamente o rumo do procedimento. Copiou? Ótimo. Agora que você já copiou, veja, e que você não entendeu nada, você precisa de um macete, não é isso? Porque senão não dá para sair daqui, tá? Porque não dá mesmo, né? Então, o macete, gente, está na nossa cara. Olha só, qual foi a palavra que eu mais utilizei? Interlocutória simples, decisão proferida no curso do procedimento. Interlocutória mista, decisão proferida no curso do procedimento que põe fim ao procedimento sem apreciação do mérito ou altera significativamente o rumo do procedimento. Ninguém aguenta mais ouvir procedimento, não é isso? O procedimento é o macete. Vejam, nós vamos pegar um rito processual. Pode ser o rito ordinário, pode ser o rito sumário, pode ser o rito do júri, qualquer rito, né? Pega um rito processual e pensa numa decisão no meio desse rito. A decisão foi proferida no rito. E aí você vai perguntar para você mesmo, peraí, o que acontece com essa decisão? Essa decisão é uma decisão normal no curso do procedimento? O procedimento continua depois dela normalmente? Então, ela é uma interlocutória simples. Não, essa decisão põe fim ao procedimento, sem julgamento do mérito. É o que se equipara a uma extinção do processo sem julgamento do mérito. Então, nesse caso, a decisão é uma interlocutória mista e, como ela põe fim ao procedimento, terminativa. Ah, não, peraí, ela altera o procedimento. Como assim, Ana, altera o procedimento? Peraí, não entendi. Vai entender tudo. Então, ela é uma interlocutória mista, não terminativa. Vamos dar exemplos? Porque eu quero que você pegue a decisão e visualize o que acontece no procedimento. Pensa na sequência de atos a ser seguida pelo juiz. O que vai acontecer com essa decisão? A sequência de atos continua se desenvolvendo normal ou não, né? Então, essa é a grande sacada do negócio. Então, eu quero que você preste atenção nesse exemplo. O juiz recebeu a denúncia ou a queixa. O recebimento da denúncia ou queixa. Quando o juiz recebe uma denúncia ou uma queixa, porque se uma denúncia foi oferecida, o que você acha que vai acontecer? O mais provável é que o juiz receba, né? Partindo da premissa de que o MP está fazendo o papel dele direito, vejam, se uma denúncia é oferecida, o normal seria o juiz receber. E aí, vejam, o procedimento continua? Sim. Normal? Sim. A sequência de atos continua se desenvolvendo normalmente? Sim. Pois é. O recebimento da denúncia é uma interlocutória simples. Ok? Os atos se desenvolvem normalmente. Ok? E ela é a única interlocutória simples que não precisa ser fundamentada. Porque o entendimento é de que, quando o juiz recebe a denúncia, ele concorda com a denúncia. Então, os fundamentos do recebimento da denúncia estão na própria denúncia. Por isso que tem gente que chama essa decisão de despacho. Mas ela é, na verdade, uma interlocutória simples. Ficou claro? Tudo bem? Tranquilo? Agora, vamos imaginar que o juiz rejeite a denúncia. Então, rejeição da denúncia ou da queixa. Gente, a rejeição da denúncia ou da queixa, vejam, vai ter procedimento? Porque se a denúncia foi rejeitada, veja, a sequência de atos não se desenvolve depois, né? Se houve uma rejeição da denúncia, é evidente que o processo termina ali. Lógico, tem recurso, né, e tal, mas tecnicamente termina ali. Então, da rejeição da denúncia ou da queixa, gente, vejam, o que a gente tem é que os atos não se desenvolvem. É uma extinção do processo sem julgamento do mérito. Então, ela é uma interlocutória mista terminativa. Ela põe fim ao processo sem apreciação do mérito. Ok? Agora, reparem, vamos imaginar que o juiz defira ou indefira
provas. Se o juiz defere ou indefere a produção de uma prova, vejam, isso é uma decisão normal durante o procedimento, gente. Deferir ou indeferir a produção de provas, vejam, é uma decisão que é o que se espera dentro do rito processual. O juiz pode indeferir as provas requeridas pelas partes? Pode, se forem desnecessárias, protelatórias, vejam, repetitivas, enfim. Então, na verdade, o juiz pode, desnecessárias, então o juiz pode deferir ou indeferir a produção de provas. É uma decisão normal dentro do procedimento e a sequência de atos processuais continua se desenvolvendo normalmente. Ela é uma interlocutória simples. Tudo bem? Agora, reparem, o juiz decretou a prisão. Faz diferença para o réu? Para o réu faz muita diferença. Mas e para o procedimento? A sequência de atos vai ser alterada por causa disso? Porque o réu está preso? Não, a sequência de atos continua se desenvolvendo normalmente. Tá certo que quando o réu está preso, o processo não pode ser tão longo, né, e tal, tem um limite legal. Mas, né, a sequência de atos não é alterada, os atos continuam se desenvolvendo, interlocutória simples, não muda nada para o procedimento, embora mude muito para a vida do réu, né? O juiz concedeu a liberdade. Sei lá, relaxou a prisão, concedeu liberdade provisória, revogou a prisão preventiva. Ótimo, o réu vai ficar tão feliz, mas o procedimento não muda nada. Interlocutória simples. Ah, Ana, tudo bem, olha só, você já me deu aí um monte de interlocutória simples, já me deu uma interlocutória mista, não terminativa, mas eu estou querendo saber essa tal de interlocutória mista não terminativa. Então vamos lá, olha só. Suspensão do processo. Imagine que eu tenha a suspensão do processo do artigo 366 do CPP. Réu citado por edital, que não comparece, não manda advogado, terá o processo suspenso e também será suspenso o prazo prescricional. Artigo 366. Né? Ou, imaginem, suspensão do processo do artigo 152 do Código de Processo Penal, por, veja, superveniência de doença mental. O réu, na época do crime, era são. Sabia muito bem o que estava fazendo. Aí, durante o processo, sobrevém doença mental, que pode ficar doido ou pode, por exemplo, estar em coma. O réu que não tem capacidade de se autodefender, o processo não pode continuar. Então, se o réu tem uma superveniência de doença mental, o processo vai ser suspenso até que ele fique são. Ficou claro? Então, é a suspensão do processo por superveniência de doença mental, né? Suspensão do processo por questão prejudicial. Tipo assim, o réu está sendo processado pelo crime de bigamia, aí, veja, ele chega na sua defesa e diz assim, não, eu não sou bígamo porque o casamento anterior é nulo. O processo vai ter que ser suspenso para aguardar a decisão do cível de anulação do casamento anterior. Eu não posso, se o casamento anterior for nulo, ele não é bígamo, né? Então, é uma questão prejudicial. Há uma suspensão do processo, certo? Suspensão do processo da Lei 9.099 de 95. Então, é a hipótese do artigo 89, a suspensão condicional do processo. Gente, toda vez que o processo é suspenso, os atos processuais continuam se desenvolvendo? Não. Mas o processo acaba? Não. Pois é. Então, isso é uma interlocutória mista não terminativa. O processo não acaba, mas os atos também não se desenvolvem. Certo? Tudo bem, Ana, eu entendi. Entendi o macete. Tem que pensar na decisão, o que acontece? O processo continua ou não? Como é que fica? Se ele é alterado ou não? Se a sequência dos atos se desenvolve ou não? Mas para que essa merda aí? Por que não é igual ao processo civil, tudo interlocutória? E o motivo é tão simples. No processo penal, existe uma decisão que jamais seria possível no processo civil. No processo penal, existe uma decisão que é uma decisão que faz toda a diferença, mas que não é uma sentença.
ela põe fim à primeira fase do procedimento, é ela que leva o réu para a segunda fase, ela define o que vai ser objeto da segunda fase e o que vão analisar os jurados. Só no processo penal existe o júri e só no processo penal existe a decisão de pronúncia. A pronúncia, ela não é uma sentença, mas ela também não é uma interlocutóriazinha. Ela é muito mais do que isso. Não é igual a deferir ou indeferir provas. A pronúncia tem força de definitiva. Ela é uma interlocutória mista, não terminativa. Entenderam? Ela põe fim à primeira fase do júri, viabiliza a segunda. Vamos imaginar que o réu tenha sido denunciado por homicídio qualificado. E na hora da pronúncia, o juiz entenda, tem prova do homicídio, mas não tem prova das qualificadoras. E aí o juiz pronuncia por homicídio simples. No júri, gente, só vai poder ser analisado homicídio simples. Por quê? Porque a pronúncia tem força de definitiva. Então, a pronúncia é interlocutória mista não terminativa. Diferentemente da impronúncia, onde o juiz reconhece a insuficiência de provas para levar o réu a júri popular e acaba com o processo, extingue o processo sem julgamento do mérito. Por isso que lá na frente, se surgirem provas novas, uma nova denúncia vai poder ser oferecida. A desclassificação, onde o juiz, na primeira etapa do júri, reconhece que o crime não é doloso contra a vida e remete o processo para a vara criminal para continuar o procedimento adequado, vejam, o processo não termina, mas ele muda a competência e, além disso, muda o procedimento. O procedimento que antes estava sendo adotado era o do júri, agora é do crime desclassificado, né? Ela é uma interlocutória mista, não terminativa. E, finalmente, a absolvição sumária é uma sentença absolutória, que pode ser própria ou imprópria. Ok? Então, essa é a natureza jurídica dessas decisões na primeira fase do júri. E é isso que faz com que essa classificação exista. Aquela do processo civil não é suficiente. Até o próximo bloco.